Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa interpretação do livro do Apocalipse. Hoje é o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos começar essa empreitada na interpretação desse livro extraordinário, esse livro revelador, como indica o seu próprio nome. Nossa empreitada vai começar então no capítulo 1 e no versículo 1, onde diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, nós já tivemos duas. A primeira aula nossa foi a introdução e um panorama do livro do Apocalipse. Na nossa segunda aula eu falei dos métodos de interpretação usados para entender esse livro, e hoje a gente está começando aqui a interpretação propriamente dita. E como eu disse na nossa primeira aula, nós temos aqui no capítulo 1 e no versículo 1 uma hierarquia. Nós temos Deus, Jesus Cristo, o anjo, João, o servo, e os servos. A revelação é de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, entregue a João pelo anjo, e João entrega para os servos. Então nós temos aí uma hierarquia. O termo grego para revelação é apocalipsis. Apocalipsis representa uma revelação de verdade. O termo significa o ato de tornar alguma coisa descoberta. Como eu falei na nossa primeira aula, é um descortinar. É como se você estivesse tirando uma cortina da frente de alguma coisa para que essa coisa possa ser revelada, possa ser vista. O termo é usado para descrever alguma coisa que não estava na mente, não estava na consciência das pessoas, mas que agora, através dessa revelação, se torna patente, se torna manifesto, se torna claro, né? Todos podem conhecer. É isso que significa o termo Apocalipse, que dá nome ao último livro da Bíblia Sagrada, o livro da Revelação. A revelação no livro do Apocalipse, então, tem 3 pontos importantes. Deus revela e informa aos homens aquilo que ele está fazendo, isso é o presente. O que ele fará é o futuro, e o que ele requer que os homens façam, que é tanto presente quanto futuro. Então o livro se divide basicamente nessas 3 perspectivas. Presente na época de João, futuro, que é a maior parte do compêndio da revelação do livro, e também o que ele quer que os homens façam. Então o capítulo 1 e versículo 1 traz uma hierarquia, onde a gente vê os principais personagens desse livro, que é Deus, Jesus, o anjo, João e a igreja ou as pessoas no planeta. O 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, então, é aquele que viu e que testificou da palavra de Deus. Essa palavra de Deus da qual João está testificando é a primeira parte desse livro que nós temos hoje na mão. A Torá, a lei de Moisés, Neviim, os profetas e os escritos. Ou seja, todo o compêndio do Antigo Testamento é testificado por João aqui no livro do Apocalipse. Então, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é toda aquela nobreza, bondade do próprio Senhor Jesus. O testemunho de Jesus Cristo é o testemunho dele como pessoa. E esse João que viu a visão extraordinária do livro do Apocalipse, ele mesmo é o que testifica do personagem principal desse livro, que é Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo aquilo que viu, de tudo que tem visto. E a 1 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, dá um testemunho extraordinário sobre Jesus Cristo, nas palavras do próprio João. O escritor das cartas apostolares, das cartas de João, é o próprio João, que também registra, que escreve o Apocalipse, é o mesmo autor. E ele diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que nós temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra.
Então João era alguém que tinha intimidade com Jesus, ele viveu com Jesus, ele viu, ele tocou, ele abraçou, ele recostou-se no peito do mestre. Então ele era uma testemunha apropriada e podia realmente testemunhar de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então a palavra de Deus da qual João está falando que testificou é o Logos, é o registro escrito, é a palavra que ele tinha na época dele em mãos e é ainda a mesma palavra que nós temos hoje. E também testificou de Jesus Cristo e de tudo que viu. Tudo que ele viu está registrado então aqui no último livro desse compêndio, no livro do Apocalipse, que é o que nós estamos estudando. O versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, esse livro traz uma instrução de bem-aventurança, ele traz uma bem-aventurança, uma felicidade, uma bênção para quem lê, para quem dá atenção. Olha lá, bem-aventurado o que lê e o que ouve. Porque ler não significa ouvir, né? Ouvir não é só com os ouvidos, é ouvir com o coração. Esse ouvir tem o sentido de acreditar nas palavras da profecia. Quantas pessoas ouvem a pregação do Evangelho, ouvem a palavra, leem até o livro do Apocalipse, conhecem as divisões, mas não acredita profundamente naquilo que está registrado ali. Então, nós temos aqui no versículo 3 uma bem-aventurança, uma felicidade, uma promessa de felicidade para quem lê, mas também para quem ouve as palavras desta profecia. Então esse ouvir não é ouvir só com o ouvido, é ouvir com o ouvido e com o coração. Mas também não é ouvir só de ler e acreditar. É ouvir simplesmente, só de ouvir, como você está ouvindo aqui eu falar, já está sendo bem-aventurado, porque está tomando conhecimento de uma coisa que estava encoberta aos olhos de outras pessoas. Então essa revelação, ela traz essa bem-aventurança para quem lê e para quem ouve. Guardar o que está escrito nas profecias do Apocalipse, então, não é só memorizar, né? Mas é colocar, deixar que essas palavras desçam, assentem ao coração e obedecer e praticar. Isso é o que significa realmente guardar as palavras dessa profecia. Então é bem-aventurado aquele que lê, é bem-aventurado os que ouvem, porque o tempo está próximo. E Apocalipse 3:10 diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Então, toda vez que a gente guarda as coisas de Deus, que a gente respeita e obedece as coisas de Deus, nós estamos trazendo sobre nós um livramento, estamos trazendo a proteção de Deus. Versículo 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do trono. João às 7 igrejas. A gente tem 3 pontos importantes aqui que a gente pode observar. A gente tem a saudação, a eternidade de Deus e os 7 espíritos de Deus diante do trono. A saudação é com graça e paz. A graça de Deus é aquela graça salvadora que Ele nos ofereceu por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele ofereceu a salvação lá no Gólgota. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele inaugura uma era que a gente chama de Era da Graça, que é a era da salvação livre, onde a gente pode reconhecer, receber Jesus como Salvador e então sair de debaixo do jugo do pecado e entrar pelas portas da graça e assim começar a desfrutar da salvação. Olha a saudação, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então a graça é oferecida lá, mas a gente só vai ter paz com Ele, a paz com Deus só é conseguida por meio da reconciliação. Então quando a gente se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo, a gente encontra paz. Aí essa saudação fica completa na nossa vida. Graça e paz da parte de Deus. E Deus é identificado aqui na sua eternidade. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Do ponto de vista estrito, somente Deus é eterno. Ninguém mais é eterno. Nós teremos no futuro, quando sairmos, quando desencarnarmos, quando a gente sair dessa existência terrena, a gente vai ter a capacidade de viver para sempre. Mas isso não é eternidade. Do ponto de vista teológico, viver para sempre e eternidade são duas coisas diferentes. Porque eternidade é alguma coisa que não tem princípio e não tem fim. Então, Deus é eterno, porque Ele não tem um início e nunca terá um fim. Nós somos eternizados, porque a gente teve um início.
Toda a criação teve um início, mas Deus não. Deus é atemporal. Deus nunca iniciou e Deus nunca vai findar toda a sua criação, tanto a que está no céu, quanto a que está na terra, os anjos, demônios, seres humanos, tudo teve um início. Então, do ponto de vista estrito, não é eterno, é eternizado, né? Nós seremos eternizados. Sobre a eternidade de Deus, então, a paráfrase, o que é, o que era e o que há de vir, tenta traduzir o verbo hebraico hayá, que significa ser. O verbo hebraico hayá é que faz, é que dá, é a raiz do nome Yahvé, que é o nome próprio de Deus. Se você tiver curiosidade, vou deixar um vídeo aparecendo aqui agora no card para você sobre a explicação, é uma explicação sobre o nome de Deus. Assista, provavelmente você vai gostar. Então a gente tem 3 pontos importantes aqui no versículo 4, que é a saudação com graça e paz, a graça que salva, a paz que reconcilia, a eternidade de Deus, que é revelada pela paráfrase, aquele que é, que era e que há de vir. E a terceira coisa importante que a gente tem no versículo 4 é os 7 espíritos de Deus, os 7 espíritos que estão diante do trono. O número 7, então, ele, como eu disse na primeira aula, ele é muito representativo no livro do Apocalipse. O 7 representa totalidade, o 7 representa, é um número que está muito ligado às coisas de Deus. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, e no versículo 2, a gente tem ali a representação dos 7 espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 espíritos, são operações do Espírito de Deus. 7 manifestações, 7 formas de operações do Espírito de Deus. Esses 7 espíritos que estão diante do trono, então, eles são mencionados lá em Isaías capítulo 11 e versículo 2. Lá nós temos a seguinte escritura: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós temos aqui 7 facetas do Espírito de Deus. E a expressão é repetida também num paralelo nos capítulos 3:1 do Apocalipse e 4:5, que está associado aos 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Então o número 7 é muito peculiar no livro do Apocalipse. Nós temos aqui então uma saudação que vem do Deus Trino, né? A gente tem o Pai no versículo 4, aquele que é, que era e que há de vir. A gente tem o Espírito Santo com a sua manifestação sétupla, os seus 7 espíritos aparecendo diante do trono. E no versículo 5 nós temos a saudação da parte de Jesus Cristo, que é o que a gente vai ler agora. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. No versículo 5 a gente encontra 3 características importantes de Jesus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus sempre foi a fiel testemunha de Deus. Ele sempre, durante toda a sua vida, ele testemunhou de Deus, das coisas de Deus. Testemunhou que era filho de Deus, testemunhou da lei, de Moisés, dos profetas. Então, ele é a real testemunha. Para ser testemunha tem que ter visto, tem que ter presenciado, né? E Jesus, como ele é anterior ao tempo, como Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1, diz que ele era antes de todas as coisas. Então, Jesus Jesus é Deus, né? Mas estava com Deus. Então, ele pode ser testemunha fiel de Deus, porque ele conhece as minúcias de Deus. Então ele é caracterizado aqui como a fiel testemunha. E a testemunha precisa ver, precisa ter visto, precisa ter ouvido, precisa ter participado de alguma coisa para que possa então falar. E Jesus é aquele que tem toda a autoridade de ser a fiel testemunha de Deus, porque ele participa de todas as coisas de Deus. Então ele é chamado aqui com muita propriedade de a fiel testemunha. E é chamado também de primogênito dentre os mortos. Claro que do ponto de vista das ressurreições que a gente vê na Bíblia, ele não foi o primeiro, né? Então, como assim primogênito dentre os mortos? Antes dele a gente tem Tabita, que morreu e ressuscitou, tem Lázaro, que morreu e ressuscitou, né? E depois ele morre e ressuscita. Mas ele é o primogênito, então, dos mortos, ele é o primeiro que ressuscita no padrão de ressurreição
para a salvação, para a vida eterna. A ressurreição de Cristo inaugura uma nova forma, né? Um novo modelo de ressurreição. As pessoas que morreram em Cristo e ressuscitaram para a salvação. E o termo primogênito também significa o mais importante, né? Ele é o primeiro, então, da ressurreição dos mortos. E ele é o príncipe dos reis da terra. Isso aqui fala da sua autoridade, do seu poder, da sua primazia sobre todos os governantes do mundo. Ele é o príncipe dos reis da terra e vai provar isso. O versículo de número 6, se nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O objetivo de Deus na antiga aliança sempre foi fazer de Israel um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que intermediassem entre os perdidos e o Deus da antiga aliança. Deus sempre quis que Israel fosse ministrante a favor das nações, mas por causa da dureza de coração, por causa da desobediência, tantas vezes, na qual Israel incorreu tantas vezes, ele não cumpriu, né, 100% esse desejo de Deus de fazer com que Israel fosse um reino sacerdotal. Israel sempre viveu fechado em si mesmo, uma nação tribal, nunca foi capaz de incluir as outras nações, de associar as outras nações ao projeto de Deus de forma plena, né? Israel tinha ali dentro, Israel como nação tinha dentro de si uma tribo, que era a tribo de Levi, que foi escolhida para ministrar o sacerdócio para a própria nação. Mas o interesse de Deus era algo muito maior. O interesse de Deus não era que Israel ficasse fechado em si mesmo, com Levi, a tribo de Levi, ministrando para a própria nação. O que Deus queria era expandir isso, que toda a nação ministrasse para as outras nações, e assim pudesse transferir a salvação e o plano de Deus para as demais nações. Então, como Israel não conseguiu muito sucesso sendo sacerdote para as nações, Deus agora na nova aliança elege a igreja para um reino sacerdotal. E tem 3 características nesse sacerdócio do crente na nova aliança. Esse sacerdócio é dado quando nós nos tornamos filhos de Deus. O primeiro passo, então, é receber Jesus como Salvador, para, então, estar integrado no plano, no projeto de Deus, e assim poder ministrar as coisas futuras para os perdidos. Esse sacerdócio, então, é dado para nós quando nos tornamos filhos de Deus, e a partir de nos tornarmos filhos de Deus, aceitando Jesus como Salvador, esse sacerdócio vai indicar na nossa vida um contato superior com Deus. A gente vai ter um contato, uma ligação direta com Deus. E o crente, na qualidade de sacerdote, ele oferece um sacrifício muito maior do que o da antiga aliança, porque na antiga aliança, o sacerdote oferecia pelo homem pecador um animal que o representava. Hoje em dia, nós nos oferecemos a Deus. Nós oferecemos o nosso próprio corpo a Deus. Nós oferecemos a nossa vida a Deus. O sacrifício hoje é um sacrifício de louvor, a nossa interioridade dedicada a Deus, em santificação, em verdadeira vida, em vida de testemunha diante de Deus. E por último, na qualidade de sacerdote, o crente, além de oferecer seu louvor, seu próprio corpo, suas riquezas, seus bens em benefício da obra de Deus, ele também é um intercessor pelo perdido. Então, a igreja, na qualidade de sacerdote, ela desempenha bem o seu papel. E para a gente iniciar nesse processo, para a gente iniciar como sacerdotes de Deus, a gente precisa dar o primeiro passo, que é receber Cristo como Salvador. E o versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse negócio de eis que vem com as nuvens está se referindo à parousia. Parousia é um termo grego que significa presença. É a segunda parte, a segunda vinda de Cristo, por assim dizer, né? Jesus vem para arrebatar a sua igreja, essa vinda é invisível, né? Não é tudo, só vai perceber quem for arrebatado. E a segunda parte dessa vinda de Cristo é a vinda presencial, é a vinda para estabelecer o reino milenial na Terra. A parousia, então, é a vinda da presença, significa literalmente presença. Ele vem para reinar, né, para estabelecer o reino milenial.
no arrebatamento, 1 aos Tessalonicenses 4,16, ele vem para aqueles que estão esperando. Agora ele vem para o mundo, para estabelecer o seu reino milenial. E esses, até os que os traspassaram, esse aí é o povo de Israel, aqueles que, que o condenaram, que o traspassaram. Até esses o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Versículo de número 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega são as primeiras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso aqui fala da eternidade de Deus, fala da eternidade de Cristo. Ele como sendo o primeiro de toda a criação, não primeiro no sentido de ter sido criado, mas primeiro, que tem o primeiro lugar, mais importante, o Todo-Poderoso, como encerra o versículo. A primeira letra, então, do alfabeto grego representa Jesus aqui como o primeiro, como mais importante. E o ômega representa a última letra do alfabeto grego. Significa Jesus como o derradeiro, como o último, como aquele que sempre existiu, vai existir até o final. Alfa e ômega, então, fala exclusivamente da sua eternidade. É muito importante aqui no versículo 8 a gente entender que essas letras, alfa e ômega, não estão se referindo a alguém que tenha tido início ou fim na linha do tempo, porque ele não tem, ele é eterno, tá bom? Isso aqui é só para falar é só para representar de forma antropomórfica, de forma que a gente possa entender a sua eternidade. Ele é o alfa porque ele é antes de todas as coisas, ele é antes da criação, E ele é o ômega porque ele estará ainda depois de findar toda a obra da salvação da humanidade. Então é somente nesse sentido. Não significa de forma alguma que Jesus tenha sido criado em algum tempo na eternidade. Jesus é incriado. Ele faz parte da natureza divina. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é possível ser Deus e ter tido um início, tá bom? Para ser Deus é preciso ser incriado. E então Jesus participa da natureza divina. Isso aqui são só palavras para tentar significar a sua eternidade. Ele é o primeiro, ele é o último, paralelizando com a nossa existência. Quando a gente olha para Gênesis, por exemplo, capítulo 1 e versículo 1, a gente vê Deus fora do tempo, começando a criar as coisas na linha do tempo. Então, isso aí fala da atemporalidade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Versículo 9, e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. A ilha aqui é a ilha de Patmos. A palavra ilha ou ilhas é possível encontrar 38 vezes nas Escrituras. E João não deixa nenhuma dúvida para nós, seus leitores, quanto à ilha em que ele estava. Ele até a nomeia, ele a chama de Ilha de Patmos, conhecida até hoje. O termo Patmos significa mortal, significa destruidor. Esse é o sentido original do nome dessa ilha, o lugar para onde João foi exilado. No tempo de João, essa ilha era uma prisão para presos de alta periculosidade. Era um lugar isolado para onde se mandavam os piores. E João foi mandado para lá. Atualmente, a ilha é chamada de Palmosa. Uma coisa interessante para a gente notar aqui é que antes do exílio de João, a ilha era só uma prisão. Ela não tinha nenhuma conotação religiosa, não tinha nenhuma ligação com coisas da religião. Mas a partir do momento que João, o escritor do livro do Apocalipse, é condenado a essa ilha, é exilado nessa ilha, ela então entra para o contexto religioso. Mas antes disso era só uma prisão simples. E o versículo 10, para a gente terminar nosso comentário de hoje. O primeiro capítulo tem 20 versículos, Vamos ficar na metade dele hoje. E depois, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente continua a interpretação. Versículo 10, e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Fui arrebatado em espírito.
O livro do Apocalipse é caracterizado então por 4 grandes visões de João, as quais ele viu estando em espírito. João não poderia ver essas coisas se ele não estivesse em espírito, ele precisava estar fora do corpo. O corpo então ficou caído na ilha de Patmos e o espírito foi levado fora da linha temporal, transcendeu, né? Foi levado para a dimensão de Deus para então ver essas grandes visões que ele viu e pôde registrar no livro que nós temos na mão. Já parou para pensar nessa coisa tão extraordinária? Aquilo que João escreveu há mais ou menos 2000 anos, e ele escreveu estando em espírito, estando arrebatado, nós temos acesso hoje, está registrado aqui, nós temos nesse livro que está na nossa mão. A gente pode ler, pode entender. Isso aqui é uma revelação de Deus para nós. Apocalipse. Era uma coisa que antes não estava na nossa mente, esse é o sentido original do termo grego apocalipse, revelação. Era uma coisa que não estava na nossa mente, não estava na nossa consciência, não fazia parte do nosso mundo. A partir do momento então em que Deus descortina para nós essa revelação, a gente pode entender. E nós temos o privilégio de ter escrito na nossa mão, está aqui nesse livro. Qualquer pessoa do mundo pode ter acesso a isso. E essa visão do livro do Apocalipse de João é dividida em 4 partes. Ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Esse dia do Senhor, ele não é o domingo ou o sábado, mas é o dia dos acontecimentos extraordinários dessas coisas descritas no livro do Apocalipse. Então essa referência dia do Senhor não é dia de 24 horas, é um dia transcendental, é o momento em que essas coisas se desencadearão. Nós vamos ficar por aqui então nesse comentário do Apocalipse. Hoje a gente viu os primeiros 10 versículos do capítulo 1 do livro do Apocalipse. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nenhuma das nossas publicações. Se você marcar todas aí para as notificações, mesmo que você se distraia, o YouTube vai avisar você e vai mandar para você o vídeo quando a gente publicar e você não vai perder nada. Se você quiser acesso ao material mais exclusivo, se torne membro do nosso canal. Para os membros a gente tem vídeos, aulas e cursos exclusivos. Se quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.